Olá, sejam bem-vindos ao Podcreia. Opa, câmera errada. É porque hoje eu tô aqui com dois influenciadores que são especialistas. Bastidores desse negócio. Especialistas em celular, especialistas em redes sociais. Legal. Sejam muito bem-vindos, deixa eu apresentá-los. Luana Weber, engenheira eletricista, diretora do CREA, empresária, o que mais? Meu Deus, é bastante coisa. Influenciadora. Tamo aí, mas é isso mesmo, né? Um papel importante. A minha formação é engenharia elétrica e graças à engenharia a gente foi para o empreendedorismo e viu essa necessidade do posicionamento nas redes e hoje a gente consegue atingir um público, né? Além da parte da engenharia mais técnica, também fazendo esse trabalho de ajudando outros engenheiros a se posicionarem com as mentorias, a iniciarem o seu negócio e tudo através das redes e também dentro do CREA, né? Como você comentou, o papel da direção, a gente sempre traz, nosso presidente inclusive fala isso, né? O quanto que a comunicação ela precisa chegar nos profissionais que estão aí no mercado de trabalho, nos estudantes e utilizar das mídias, né? Ajuda bastante. Legal, muito bem-vinda. Alex Romera, engenheiro civil, também empreendedor, coordenador do CEDIM, nosso colégio de inspetores. E o que mais? Influenciador. Primeiro, uma grande honra estar aqui com você e participar desse podcast que eu tenho certeza que é uma referência aqui para os nossos profissionais. Dizer que a comunicação ela pode transformar a vida de uma pessoa. E eu entendo isso porque eu gosto muito da venda, né? E a venda ela ocorre justamente através dos canais de comunicação. Então, se você se comunica bem, há uma grande chance de você converter isso em venda. Então, isso foi o que transformou minha vida, transformou meu negócio, fez a gente conseguir atingir mais resultados. Isso eu gosto de compartilhar com os profissionais porque eu sempre tive aquele quê de que o engenheiro ele é mais técnico, então ele sente muita dificuldade de comunicação na sua maioria. Mas hoje eu entendo que é uma questão muito pessoal, cada pessoa ela é muito pessoal. Então você não precisa ser aquele mega comunicador, você pode se comunicar da sua forma, do seu jeito, que você com certeza vai atrair pessoas que vão se engajar com o seu material, com o seu conteúdo. Acho que a gente acompanha nas redes sociais pessoas que são extremamente sérias e têm uma audiência absurda, pessoas que são extrovertidas têm uma audiência absurda. Então não tem jeito certo, jeito errado. O que é errado é não fazer nada, né, Sim. Luana? Bom, eu trouxe algumas perguntas aqui, eu queria a opinião de vocês, mas a primeira, eu preciso estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo? Uau, vamos lá. Deixa eu começar por essa aí para deixar a Luana mais à vontade. Isso é muito pessoal, tá? Eu, particularmente, tenho uma rede principal que é o Instagram. O ideal, na minha visão, é você estar no máximo de redes possível, você vai atingir o máximo de canais. Porém, você tem que entender qual momento você está, seja da sua carreira, do seu posicionamento, dos seus recursos. Quer dizer que é humano você trabalhar, manter toda uma rotina e estar em todas as redes. Eu tentei no passado, não deu certo. Mas cada um é cada um, você pode até mesmo conseguir fazer isso e equilibrar os pratos. Eu não consegui, então eu acho muito difícil. Na minha cabeça ficou tudo meia boca. Eu prefiro focar em uma rede com mais qualidade, focar mais o meu tempo nessa rede. Foi onde eu consegui extrair um resultado melhor. Hoje eu foco praticamente 90% da minha energia no Instagram, que é onde eu venho tendo maior visibilidade, maior retorno, né? Principalmente em todas as atividades que eu exerço. E aí, assim, complementando, né, Alex? Quando você fez a pergunta no caso de estar em todas as redes, a gente precisa olhar antes de tomar essa decisão, de estar em todos os lugares, ou se você for escolher uma plataforma, qual estar, baseado no que você vai oferecer para o mercado. Então, nós somos engenheiros, nós entendemos que a prestação de serviço da engenharia ela entra mais como um objeto de necessidade, não tanto um objeto de desejo. E aí, nesses quesitos, a gente consegue ir trabalhando de formas diferentes também com as redes. Então, hoje, Instagram, Facebook, TikTok, às vezes são mais redes para a questão de desejo. Para quem vai vender algo ali que, se você despertar um maior desejo, a pessoa vai comprar por impulso. Enquanto LinkedIn, Google, às vezes o YouTube, vai trazer mais essa questão da necessidade. Mas legal, reforçando isso que o Alex trouxe também, que assim, mesmo nós sabendo que a nossa prestação de serviço se enquadra como objeto de necessidade, ter um posicionamento numa rede de desejo aumenta essa questão da credibilidade do seu negócio. E aí entra todo um conceito, né,
que nós temos, que a maioria das pessoas sempre vai olhar lá no Instagram para saber quem é aquele profissional antes de contratar um serviço, entender se de repente os seus valores, a forma de entrega desse serviço é compatível com aquilo que o cliente está buscando. Então, primeiramente ele vai digitar no Google, né? Engenheiro civil ou engenheiro eletricista na região do Paraná. E aí vai puxar o ranking dessas pessoas e depois ele vai validar essa qualidade profissional das pessoas e muitas vezes nessas plataformas de desejo aí como o Instagram, por exemplo. Você falou sobre valores. Você acha que a questão da audiência, tanto no Instagram quanto no TikTok, tem a ver com a identificação? Se eu me identifico com o que eu estou assistindo, eu vou ter mais chance de fechar um negócio, por exemplo? Com certeza. Hoje, na verdade, assim, né? Todos os anos as redes sociais elas mudam. Partindo do princípio bem técnico, nós trabalhamos com plataformas que são movidas na base de dados de algoritmo. Então, a gente tem que entender um pouquinho disso para buscar um posicionamento assertivo. Mas não adianta, e eu sempre falo sobre isso, a questão da autenticidade. Não adianta você copiar alguém, o fulano está dando certo, então vou replicar isso nas minhas redes. Você precisa ser autêntico. Pode usar como base de inspiração, mas talvez o público que aquela pessoa está atingindo não é o público que vai ser interessante para você. Justamente o que você trouxe, né? Essa questão aí de gerar conexões baseado em alguns princípios ou valores, aquilo que a pessoa sente que tem uma identidade parecida, né, com aquele influenciador ou com aquela empresa que está se posicionando, com aquela associação. A gente fala muito, inclusive, sobre isso, né, para as associações atraírem também ou reterem os seus associados, tem essa questão do posicionamento. E o que mais faz coerência com isso é se nós lembrarmos de algumas marcas, né, como a própria Apple, a Harley, por exemplo, que são marcas que entenderam isso muito bem lá atrás e elas criaram uma comunidade. Então, a pessoa ela compra muitas vezes porque ela quer se sentir parte daquilo. E nas plataformas não é diferente. As pessoas acompanham, interagem, até mesmo compram o serviço, uma mentoria ou se associam a algo porque elas querem fazer parte daquilo. Eu também acredito que as pessoas acabam sendo imãs de relacionamentos, né? Então, é óbvio que a forma com que você se expressa, a forma com que você comunica, vai atrair, vai repelir pessoas. Isso aí é natural. Aquela pessoa que ela quer fazer um Instagram, que a ideia dela é agradar todo mundo, fazer aquela coisa perfeitinha, tudo no lugar, essa pessoa ela vai ter grande dificuldade de ter uma alavancagem. Porque você sempre tem aquela visão, uma coisa que eu sempre carreguei comigo, o feito ele é melhor que o perfeito não feito. É óbvio que se você puder fazer perfeito, legal, mas a perfeição ela acaba atrapalhando muito no dia a dia. Porque Instagram é uma plataforma de validação. E tudo que se relaciona a marketing é um organismo vivo, ele está todo dia mudando. Então, o que faz, às vezes, você estourar numa rede social, eu ainda atribuo até a questão quantidade. Tem muita gente que fala, a quantidade ela é ruim e tal. Depende, porque se eu estou falando de teste, validação, quanto maior o volume, mais fácil para mim entender como que a minha comunidade ela entende o meu negócio, como ela entende e como eu me comunico. Então, depois de eu postar aqui 1.300, 1.400 vídeos, você já começa a ter uma noção do que você posta que dá resultado ou não. Só que a pessoa ela não pode ficar escravo do que o algoritmo está entregando por vários fatores. Porque se você ficar escravo, você vai sempre fazer aquele... Não sei se vocês já pegaram, seja aquela música, ou seja algum influenciador, que ele está sempre fazendo a mesma piada, sempre fazendo a mesma graça. É a mesma conversa. Então isso aí é uma coisa que chega até a cansar. Então assim, você vai só naquela coisa que deu certo. E se eu fosse comunicar só o que deu certo, eu não teria o posicionamento que eu tenho hoje. Então é uma coisa muito diferente. Eu me comunico porque assim, a minha vida é uma timeline. Meu Instagram é uma timeline do que eu quero mostrar. Então eu estou em vários lugares. Nem sempre é relacionado ao CREA, nem sempre é relacionado à engenharia, mas está me mostrando como pessoa. E as pessoas elas compram de pessoas. Elas se identificam. O Alex é evangélico, o Alex ele vai na igreja, o Alex isso, o Alex tem família, o Alex é casado. Então assim, é uma pessoa como ela também, que está vivendo a vida. Só que isso não dá o mesmo engajamento de quando eu posto uma obra, um problema de uma obra, de um questionamento, mas eu acho que é um conjunto. Então eu gosto de entrar muito a palavra intencionalidade no que a gente faz dentro das redes. Então eu não fico postando qualquer coisa. Se eu estou na academia e eu posto uma foto, não é para dizer tá pago porque eu estou na academia. Não, é porque eu quero comunicar para minha base de que eu me preocupo com a saúde. E você como influenciador, você como alguém que está ali nas redes, você tem essa responsabilidade
de motivar as pessoas, de fazer as pessoas ir para um próximo nível e para elas entenderem que é importante algumas coisas no dia a dia, que não é só trabalho. Então você também tem vida social, vida pessoal, você tem que cuidar de você. Então são muitas coisas. Então não adianta você ficar escravo do algoritmo, escravo de curtida, escravo de comentário. Tem coisa que eu posto que dá pouquíssimas curtidas, pouquíssimos comentários. Só que é o que eu preciso postar, é o que eu acredito que tem que ser comunicado. E a questão da constância também, né? De você ter algo constante ali, publicando com frequência. A gente está falando muito sobre influenciador como uma pessoa, mas a gente está se comunicando agora com muitos empresários que às vezes têm dificuldade de divulgar a marca. E as redes sociais, elas são pensadas para conectar pessoas, e as marcas entram aí meio que... como é que eu vou falar? Elas entram de gaiato nessa história. Mas ainda assim a gente precisa vender. Como que um empresário pode humanizar a marca dele? Caramba, você vê, a Luana ela tocou num ponto aqui já. Você pega a Apple, né? As pessoas compram um iPhone, mas ele comprou primeiro o gênio Steve Jobs. Então, assim, foi o cara, o propulsor daquela tecnologia, aquela pessoa que trouxe, aquela pessoa que sabia comunicar, não a especificidade das coisas, não a parte técnica das coisas. Minha câmera tem tantos... Não. É um modelo de comunicar mais leve, mais suave, que você vai no uso, na rotina, né? No que a pessoa ela precisa. Para que ela precisa de uma câmera? Para tirar uma foto em família? Né? Para que ela precisa de uma bateria? Para durar o dia inteiro? Então, assim, é o uso, né? Como você está usando aquela ferramenta no seu dia a dia. Como que ele é importante para ser uma extensão até mesmo do seu corpo. Então, é legal esse tipo de comunicação. E as empresas, elas tentam fugir muito disso para vir para comerciais mais técnicos. Acaba até funcionando, dependendo da plataforma que você está. Mas se a gente vai falando aqui de redes sociais, o rosto sempre vai ser muito importante, né? Porque o rosto atrai, né? Por exemplo, eu tenho certeza que a Luana vende uma franquia dela, mas ela não está vendendo a franquia Weber, não, está vendendo a Luana, que é a pessoa que vai pegar na mão dela e vai fazer ela percorrer um caminho que a Luana já percorreu. Então são coisas que, se a Luana não estiver presente nesse pacote, eu acho difícil vender esse material. Talvez num futuro, igual o iPhone hoje, está vendendo mesmo sem o Steve Jobs. Mas teve um primeiro processo. As pessoas muitas vezes querem pular os processos. Então o primeiro processo é a marca, é humanizar a marca. E depois você muitas vezes nem sabe quem foi o criador de uma Chanel, você nem sabe, mas você usa. Você pertence àquele grupo de compradores. Mas não necessariamente esse rosto, a coisa é tão importante hoje, né? Mas ainda assim eu acredito que você, como influenciador, iniciando o seu negócio, querendo vender nas redes sociais, se posicione como dono da marca, porque ninguém vai entender, na minha visão, mais o seu negócio do que você mesmo, né? Quando alguém pergunta do meu escritório, entre missão, visão e valores, é eu que tenho que entender. Por mais que eu comunique para a minha equipe, por mais que eu comunique para as pessoas, eu sou o primeiro defensor dessa questão dentro da minha empresa, né? Então você vai defender com unhas e dentes isso lá na rede social e vai pôr a cara. As pessoas se escondem por várias frustrações, talvez por vários medos, por vários bloqueios que elas têm. Eu acredito que isso é muito importante. E se você sente esses traumas, vai atrás de ajuda. Hoje nós temos psicólogos, hoje nós temos vários profissionais que podem estar te dando muita ajuda, muito apoio para destravar essas emoções. E você vê que às vezes é uma coisa tão boba, que é o que acontecia comigo, onde eu relatei isso na palestra, uma coisa tão boba que está te incomodando ali na sua cabeça. Às vezes você foi num palco, foi fazer uma apresentação, as pessoas tiraram sarro e você nunca mais quis pegar o microfone na mão. Então são coisas que precisam ser trabalhadas para você desbloquear e ir para um próximo nível. Porque não adianta, se você quer vender na internet, e principalmente utilizando as redes sociais, você vai, na minha visão, ter sim que mostrar a sua cara, né? Principalmente para defender a sua marca. Se você não quiser fazer isso, não vai imaginar que alguém vai querer defender ela para você. Sim. E aí, complementando assim, Alex, com relação a essa questão da humanização, né? Tem várias formas e estratégias de ser feito. Até eu gosto de citar a questão dos traumas que o Alex trouxe. Tem uma pesquisa já social que foi feita que 90% das pessoas elas têm medo de iniciar esse posicionamento de aparecer, justamente por conta dessa questão do que os outros vão pensar. Então, a partir do momento que você quer se posicionar, quer colocar a sua empresa e de repente você quer aparecer ali junto com a marca, você quebrar essa barreira é bem importante, né? Você entender que você não precisa se comparar com os outros que já estão naquela trajetória e você não precisa
ter medo, né, de se expressar da forma que você é, do seu negócio, da sua empresa, claro, com todas essas estratégias que a gente foi trazendo, com medo aí do que as pessoas vão trazer ou de alguma rejeição. E aí eu vou fazer mais uma complementação com relação a isso, né? Hoje, quando a gente pensa em estratégia digital, nós utilizamos a estratégia que muitos já viram, inclusive aí na sala de aula, né? Que nós estudamos da questão da pirâmide de Maslow, que ela diz sobre as necessidades das pessoas. E entra isso que o Alex trouxe. Por que muitas marcas, às vezes, não conseguem ter um posicionamento tão assertivo nas redes? Porque entra já no topo da pirâmide, posicionando apenas com a venda direta, postando uma promoção, postando um serviço ou algo que está vendendo de forma direta. E na rede social é diferente. Você precisa primeiro trabalhar essa questão de você ser reconhecido. Então as pessoas elas precisam conhecer, saber quem é a marca. Talvez a humanização ela entra nisso. Talvez contextualizar quem vê, da onde veio, como surgiu a marca, o propósito disso que o Alex bem trouxe, as missões. E aí depois que você começa a ter esse posicionamento, que você se torna um pouco conhecido, as pessoas elas vão querer validar aquilo, que é o meio ali da pirâmide, eu diria, que é justamente você mostrando os problemas que a sua marca resolve. Aí é o segundo item que eu sempre trago, que é um erro no posicionamento de marca. As pessoas colocam lá, empresa de engenharia elétrica que vende projeto. Ok, você fez uma comunicação, mas isso não vai engajar, né? Baseado em toda a experiência que a gente já tem, em alguns estudos que a gente tem acompanhado, né? Com o quanto se você comunicasse de fato o impacto que o teu serviço ou o teu produto vai trazer na vida daquela pessoa. Como é o caso da Apple, se você for ver, eles não falam que eles são uma empresa que vendem celulares ou eletrônicos. Eles têm um conceito desse branding que a gente fala, né, da marca, para justamente as pessoas entenderem e validarem com relação a isso. E aí, quem já tem mais experiência pode postar depoimento de clientes, a solução diferente ali que o seu produto oferece, para somente, então, depois você ir para esse topo da pirâmide, que é a venda. Então, é uma base que no digital não vai ter essa inversão. E aí onde as pessoas falham, onde as empresas desistem. Comecei a postar e não deu certo, nunca vendi nada pela rede social. Porque foi para a venda direta, porque não respeitou essa base de reconhecimento primeiro, depois essa validação e aí apenas a parte de venda. E é um processo que leva tempo, né? Ele não é do dia para a noite. Sim. Eu queria entrar em outro assunto, memes. Memes, eles são uma armadilha, porque a gente vê que muita gente entra nessas trends de fazer versão, às vezes, de inteligência artificial, ou fazer um meme, ou fazer alguma coisa, mas você percebe que aquilo não é autêntico da pessoa. Qual Sim. que é o limite entre você entrar em uma moda que está em alta e você ser autêntico? O que difere isso? O time, né? Também é muito importante, né? Senão você vira aquele tiozão do pavê lá, né? Você perde o time das coisas. Tem pessoa que já acabou a onda e ela tá começando a postar as coisas. Tem que ser esperto, então. É o mais comum, né? Falar bem a verdade. Porque assim, como algo já começa a viralizar, é porque algo já tá meio praticamente no fim mesmo. Porque as pessoas já acompanharam aquilo. Eu particularmente não gosto de utilizar. Eu acho que respeito quem utiliza. Acredito que não tem jeito certo ou errado. Tem pessoas que fazem milhões de visualização fazendo isso, né? Só que faz parte da minha autenticidade. Então eu não me sinto confortável fazendo isso. Então se eu não me sinto confortável, eu não replico. Então acho que você tem que ter essa primeira visão das coisas. Você se sente confortável fazendo algo? Porque tem pessoas que fazem os memes e para ela é super confortável. Se isso faz parte dela, da personalidade dela, ser divertida ou fazer algo legal, beleza, eu vou respeitar isso porque a gente vai mudando, né? No começo eu era bem preconceituoso, mas não. Cada um é cada um. Tem pessoas que você vê que encaixa perfeitamente. Você fala, cara, ficou incrível determinadas coisas, né? Algumas coisas até parece exagero, mas quando você vê que é da pessoa mesmo ser aquilo, cara, vai embora. É incrível como dá resultado. Só que não é porque está dando resultado para A e B que o Alex tem que fazer. Se eu não me sinto confortável em comunicar aquilo, né, para a minha base, para o meu público, eu não faço. Eu não me envolvo com qualquer coisa. Não quer dizer que, então você nunca vai fazer uma trend? Não sei, pode aparecer alguma coisa que eu ache legal, se encaixe dentro do meu perfil
eu possa fazer, não tem esse preconceito, né? Amanhã ou depois vai falar, poxa, Alex postou um meme, então eu tava falando até onde que não postava, mas se algo me deixou confortável para fazer, eu vou fazer. Então essa sinalização está dentro de cada um. Você está confortável fazendo aquilo, você acredita que aquilo realmente comunica com as pessoas, você achar engraçado alguma coisa não quer dizer que aquilo cabe no seu negócio. Eu particularmente eu vendo engenharia, eu vendo um posicionamento, então eu tenho uma certa responsabilidade com as coisas com que eu posto também. Então, às vezes o Alex gosta de tomar uma cervejinha, gosta, mas se é raro, você vai ver uma foto minha com um copo de cerveja na mão. Porque é muito pontual o que as pessoas pensam, o que elas deixam pensar. Então, a responsabilidade de quem posta, você, na verdade, né, tem a responsabilidade sobre o que você vai comunicar e como as pessoas estão ouvindo aquilo. Uhum. Então, se eu sei que alguém pode interpretar que eu estou embriagado, por que eu vou fazer esse post? Então eu evito ao máximo. Tá em festa, balada, alguma coisa. Às vezes eu estou numa festa, alguma coisa, mas para que eu tenho que ficar postando aquilo? Sendo que eu estou comunicando que eu sou um profissional, que eu sou um engenheiro, que eu penso na transformação da minha cidade, que eu quero trazer resultado que muda a vida das pessoas, aquilo para mim não está mudando em nada a vida das pessoas. Então eu vou evitar postar. Então a mesma coisa com meme. Se aquilo parece engraçado, mas não comunica com o que eu estou vivendo ou com o que eu quero realmente entregar, simplesmente para mim passa e deixa que o outro faça. E eu gosto muito da fala que o Alex sempre traz, dessa questão da responsabilização, né? Quando a gente se comunica, a gente é responsável pela interpretação das pessoas com base naquilo. E até eu já citei em alguns momentos que eu mesma já errei na minha comunicação lá atrás. As pessoas tinham uma impressão errada de quem era a Luana, de como ela podia, se ela era acessível ou não, se ela era uma pessoa mais humilde ou não, né, por conta dessa minha comunicação. Então, por isso que é importante, dentro do digital, você fazer tudo de forma intencional. O Alex falou isso também, né, da intencionalidade, dessa questão de você agir com estratégia. E o meme, essas trends, algo viral, vem da mesma forma. Vem da intencionalidade e da estratégia. Não pode ser feito simplesmente porque é legal, porque é divertido, porque está todo mundo fazendo. Então, de forma bem coerente, em alguns momentos, tanto para as empresas, associações ou para as pessoas físicas, pode ser que encaixe, em contrapartida, em outras situações pode ser que não, ou até prejudiquem o seu negócio, né? Inclusive, você perguntou sobre isso, se é um risco ou não. Eu já conheço casos de profissionais que perderam contratos com um vídeo nas redes sociais que viralizou. Justamente porque o que estava sendo dito naquele vídeo, talvez quem compra do seu produto, do seu serviço, não se sinta agradável com aquilo. Aí que vai a estratégia. Poxa, você é engenheiro, vai se comunicar nas redes para outros engenheiros? Se você vende mentoria, beleza, mas se você vende um serviço de engenharia, então você vai se comunicar com o seu cliente final. Então, você tem que olhar para isso, né? Às vezes, você fica lá fazendo coisas engraçadas, se comunicando com a sua concorrência. Você tem um engajamento bom nas redes, visualização alta, né? Um número de seguidores também legal, só que você não vai conseguir atingir o topo de funil, que é a venda, é o faturamento, de fato, porque você não vende a consultoria para os engenheiros, você vende um serviço. E aí olhar para isso é bem importante. Muita gente ainda tem a ideia de que números significam tudo, né? Mas você pode ter um vídeo com 100 milhões de visualizações e não fechar nenhuma venda. Vocês acreditam na separação entre perfil pessoal e perfil empresarial, perfil profissional? Boa, Gui. Aí você pegou, hein? Essa é legal. Vamos lá. Você quer complementar essa pergunta? Que ela é bem perigosa. Pois é, porque para algumas pessoas faz sentido você ter dois perfis, você alimentar algo ali onde você mostra a sua... Tem muita gente que não quer mostrar a família, mas acredita em valores familiares. Então, por uma questão de segurança, proteção, tem dois perfis. Mas administrar esses dois perfis é um desafio. Isso é recomendado ou não na visão de vocês? Bom, então eu vou começar então. Eu, Alex, não faço isso. Nem eu. Eu então não... a gente está do mesmo lado. O perfil de vocês é o mesmo. O que vocês estão mostrando ali é vocês. Sim. Exatamente. Então, assim, por que eu digo isso? Uma coisa que eu falo que é humana. Eu não consigo cuidar de mais plataformas. Eu fico louco já com o meu dia a dia, com as minhas atividades e todos os conselhos que eu participo. Mantendo essa rotina que eu mantenho intensa em termos de rede social, para mim é um grande desafio. Não é uma coisa fácil de fazer.
Nós não conseguimos andar com assessores o tempo inteiro, pessoas que fazem tudo para nós o tempo inteiro. Então, mais de 90% do que é postado nas minhas redes sou eu mesmo que faço. Parte da gravação, a edição, a postagem. Então, isso come um tempo relativo do profissional. E isso não é necessariamente a minha profissão em si. Minha profissão é sentar na frente do computador, desenvolver um projeto, entregar para o cliente e acompanhar a obra. Então, e parte do que eu estou fazendo não comunica com isso. Porém, eu quero que o meu cliente saiba de quem que ele está comprando, quem que é o Alex. Então, ele não está comprando só da construtora Romero uma casa, que é a realização do sonho dela, ou um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura do nosso grupo. Ela está comprando porque, poxa, o Alex ele tem um bom relacionamento na cidade. O Alex ele se comunica na parte política. O Alex ele está envolvido com algumas entidades, seja entidade de classe, seja... Nós temos a CIAP, que é uma associação comercial de Paranavaí. Então, assim, eu estou envolvido em praticamente todos esses lugares. E eu mostro no meu dia a dia todos os lugares que eu estou e tento comunicar isso dentro da minha plataforma. Então, não existe para o Alex comunicar a vida pessoal e vida profissional. Porque se eu estou lá num post, ele vai virar praticamente um panfleto do supermercado. É só casa, produto, casa, produto, casa, produto. E eu acho que é isso que eu não acredito. Eu acredito que você tem que mostrar realmente quem você é. Então, isso para mim faz muita diferença. Quando você realmente consegue compartilhar a sua rotina, o seu dia a dia, as pessoas elas começam a entender quem é você, a sua relevância. E não um catálogo de projeto ou serviço, que eu acho que isso é o que a gente tem matado os profissionais. Porque você vê a maioria dos engenheiros, eles ficam muito acomodados, porque boa parte dos projetos não necessariamente chega de uma venda direta. Então, eu tenho muitos parceiros, muitos amigos que são muito acomodados na engenharia, porque ele depende de um arquiteto para que passe serviço para ele, ele depende de um outro colega que compartilhe serviço com ele. Então, ele fala, por que eu vou me engajar com rede social se eu já tenho atividade suficiente para me manter? Só que o que a gente deixa claro é que você não tem controle sobre o que as outras pessoas fazem. Em qualquer momento, aquela pessoa ela pode deixar de passar serviço para você. Quando você tem relevância... Você está controlando aquilo, o seu nível de relevância no mercado, então já vai fazer muita diferença. Conheci vários professores de engenharia que a população não conhece. Ele é 10 vezes melhor engenheiro do que eu, sabe resolver problemas muito melhor que eu. E por que o Alex vende e ele não vende? Então essa é a pegada, né? Então você se tornar relevante, eu não acredito que separando isso vai ser muito fácil de fazer, mas existem pessoas que conseguem fazer isso. Então nós não temos que vir aqui para ficar ditando regras. Eu pelo menos não tenho essa visão. Se a pessoa ela consegue controlar os dois perfis e para ela tá funcionando e tá tudo bem, eu até acho legal, respeito também. Agora a minha posição é que a minha vida tem que ser um livro aberto. Então assim, a pessoa ela tá vendo que eu tô indo numa academia, ela tá vendo que eu tô fazendo uma leitura, ela tá vendo que eu tô trabalhando, ela tá vendo que eu tô... Então é uma rotina, tá vendo que eu sou presidente de uma entidade, tá vendo que eu acompanho outra coisa. Então, poxa, olha o meu relacionamento em nível... com a comunidade, as coisas que eu estou querendo trazer. Sim. E aí, assim, Alex, com relação a essa questão, né? A única coisa, eu acho que inclusive você faz isso, é separar CPF de CNPJ. Deu uma gaguejada aqui, Jesus. Porque assim, quando você tem sua empresa, né? E outros negócios também, então aí tudo bem. Então, hoje, inclusive, a Luana, se você for lá, você vai ver que o CPF da Luana tem uma rede só. Perfeito. Então, nesse CPF, eu mostro, às vezes, o que eu vendo também e a minha vida pessoal e toda essa questão aí de valores para criar essa conexão com o meu público. Nessa conta, você seria o produto, digamos assim. Exato, né? Porque eu vendo o serviço, mas é a Luana, é a cara dela ali aparecendo. E aí, no CNPJ, é a estrutura da empresa. Então, aí gera uma confusão. Hoje, nossas empresas, tanto a minha quanto do Alex, é um pouco mais estruturado. Então, a gente tem, às vezes, até uma equipe, colaboradores. Então, consegue ficar bem separado. Mas tem profissionais que são autônomos e são só eles, né? Então, isso eu acho legal. Você pode, sim, separar, nesse caso, uma conta para a empresa e outra para a sua pessoa física. E aí, na questão de pessoa física, pelo amor de Deus, a gente até falou isso ontem, não fica abrindo conta. Um Instagram para o filho, um para o cachorro, um para não sei o quê, e aí cada lugar posta uma coisa, né? Primeiro porque, assim,
divide o seu público. Então, se você quer aumentar o número de seguidores, visualização, então assim já vai ter uma divisão. E segundo, porque entra na questão da congruência. Não existe como você transmitir uma verdade, é sobre isso que a gente está falando desde o início do nosso podcast, se você é uma pessoa diferente dependendo da ambiência que você está. Então, existe essa linha realmente assim do seu caráter, dos seus valores, que ela vai te acompanhar em qualquer ambiência que você esteja. Um pouquinho do comportamento, a gente sabe que acaba sendo moldado. Então, assim, a Luana, às vezes, em casa, com a família, ela tem um comportamento um pouco mais descontraído. Dentro do CREA, na diretoria, precisa ter um posicionamento, um comportamento um pouco mais rígido. Mas os meus valores, os meus princípios, eles não vão mudar dependendo dessa questão da ambiência. Então, aí já tem um ponto do porquê não abrir uma conta para cada coisa. Vai gerar uma incongruência na cabeça do público. Poxa, mas por quê? Se ele é uma pessoa só, por que ele... Né? Parece que muda assim a personalidade da pessoa, uma hora que está na academia, outra hora quando está no trabalho. Tem até empresas que fazem isso, que eu particularmente acho que é muito esquisito. Você entra numa empresa, ela tem... Cada filial dela tem uma página diferente. Sim. Aí divide o público, né? Então é sobre isso. E acho que assim, para a gente fechar, né, com relação a essa divisão toda, se divide, se não, também vale a pena a pessoa analisar. Quem está começando agora, talvez fortaleça uma conta só, né, o profissional que é autônomo, e daqui a pouquinho você separa para mostrar, faz até um bastidor, né, isso que a gente fala sobre como começar em estilo storytelling, contando essa questão da humanização, do porquê que você gerou essa empresa, e aí daqui a pouco você faz um bastidor, gera um desejo nas pessoas, uma curiosidade de saber o que está acontecendo, e aí daqui a pouco você consegue ter essa separação das contas ali para não conseguir, né, para assim, ter uma credibilidade também com relação ao que está sendo entregue. Já que ela falou de CNPJ, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, você está posicionando a sua marca